Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história para o sétimo ano. Em continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar agora sobre o nascimento e a expansão do Islã. Bom, a pregação de Maomé deu início a uma nova religião, o Islã. Hoje, essa crença tem milhões de seguidores. Nasce um profeta. Maomé nasceu na cidade de Meca por volta do ano 570. Desde muito jovem, Maomé acompanhava as caravanas de comércio. Ao entrar em contato com diferentes povos, conheceu as duas grandes religiões monoteístas do Oriente Médio, o judaísmo e o cristianismo. Segundo a tradição, em 610, recebeu uma revelação divina do arcanjo Miguel. 3 anos depois, Maomé passou a pregar entre os árabes a existência de um único Deus, Alá, nome que já era usado para designar um dos deuses locais. A nova religião recebeu o nome de Islã, palavra de origem árabe, que significa submissão total a Deus. Seus seguidores passaram a ser conhecidos como muçulmanos. A Sharia, no final do século oitavo, juristas árabes formularam um conjunto de leis que recebeu o nome de Sharia. Esse código de leis rege a vida dos muçulmanos e divide-se em 4 partes: leis que regulam os cultos, leis que estabelecem normas para as práticas comerciais, leis relativas ao casamento e ao divórcio e leis penais. Foi elaborada com o objetivo de promover a justiça e a igualdade nas sociedades islâmicas. Porém, mesmo entre os muçulmanos, é motivo de muitas controvérsias. Em certos países, interpretações radicais e extremistas da lei sustentam regimes autoritários e intolerantes. Então, é um regime que é usado tanto para governar, tanto para ser ato de adoração na sua religião. Tá? Aí vem o surgimento de um Estado. Maomé iniciou suas pregações em Meca, sua cidade natal e centro religioso do mundo árabe. Hostilizado pela elite da cidade e pelos seguidores de outros deuses, Maomé fugiu em 622 para a cidade de Yatrib, que mais tarde passou a se chamar Medina, palavra que significa cidade do profeta. O episódio da fuga, conhecido como Éger, marca o início do calendário muçulmano. Em Medina, Maomé atraiu um grande número de seguidores e aliou-se aos chefes tribais. Assim, ele conseguiu unificar as várias tribos, criando um grande e único Estado árabe. Os ensinamentos transmitidos por Alá a Maomé foram reunidos após a morte do profeta, em um livro sagrado chamado o Alcorão. Além de perpetuar a doutrina do Islã, o Alcorão deu uma justificativa para a expansão da religião islâmica pelo mundo por meio da Jihad. Embora seja geralmente traduzida como guerra santa, a palavra Jihad significa literalmente esforço em favor de Deus. Trata-se de um compromisso do muçulmano a manter-se fiel às crenças do Islã, praticar boas ações, defender a comunidade e transmitir a mensagem da religião para outros povos. Porém, não se deve confundir jihad com intolerância. O Corão proíbe a imposição do Islã para outros povos. Os atos violentos praticados hoje em dia por alguns grupos islâmicos resultam de interpretações equivocadas do livro sagrado. Os sucessores do profeta. Com a morte de Maomé, em 632,
teve início o problema da sua sucessão. Os califas, sucessores, passaram a chefiar os fiéis em meio a grandes disputas, enquanto alguns defendiam que o sucessor de Maomé deveria vir de sua própria família. Na opinião de outros, qualquer fiel aceito pela comunidade poderia exercer a liderança. O escolhido para suceder Maomé foi Abu Bakr, um de seus primeiros seguidores. Após a morte de Bakr, iniciou-se o Califado de Omar, 634 a 644, que foi marcado pelas primeiras conquistas fora da Península Arábica. A Síria, o Egito, a Pérsia, atual Irã, e a Palestina foram territórios dominados pelo Irã, pelo Islã. A dinastia Omíada, 661 a 750, iniciou-se com o quinto califa. A partir de então, o califado passou a ser hereditário e a capital do império foi transferida de Meca para Damasco, na Síria. Com os Omíadas, o Islã se expandiu para o Afeganistão, o norte da África e a Península Ibérica. Após conquistar a Península Ibérica, os muçulmanos tentaram dominar o restante da Europa. Porém, em 732, o exército franco de Carlos Martel, da Batalha de Poitiers, impediu o avanço árabe. Em 750, a família dos Abássidas tomou o poder, transferiu a capital do império para Bagdá, no atual Iraque, e reinou até 1251. Como o Alcorão proíbe a conversão forçada, os muçulmanos adotaram medidas de estímulo à conversão, como isenção ou diminuição dos impostos e facilidades para obter empréstimo. Essa atitude impulsionou a conversão em massa dos povos conquistados. Os muçulmanos na Península Ibérica. No século VIII, os árabes já haviam conquistado quase toda a Península Ibérica. Eles fundaram um califado próprio, o Califado de Córdoba, e permaneceram na região por mais de 7 séculos. Sob o domínio muçulmano, o comércio, a agricultura e as cidades tiveram um grande desenvolvimento. Na Península Ibérica, os muçulmanos consentiram que a população mantivesse as tradições cristãs e judaicas, desde que pagassem impostos especiais. Em cidades como Toledo, Granada e Sevilha, na atual Espanha, conviveram seguidores das três religiões. Este foi um dos melhores exemplos de tolerância religiosa na Idade Média. Então, eu tenho aqui um mapinha, tá? No domínio, né? Da extensão máxima deles. Tem o amarelo, que é dominado por Omíada, no século VII, século VIII. O listradinho, né? Aqui de cinza, Califado de Córdoba. O abóbora e amarelo, o domínio Abasca, todo branco, o domínio Fatimida, e o vermelho circulando todo o mapa, o domínio otomano, do século XIII ao XIX. Vou mostrar aqui o mapinha para vocês. Tá bom? Vocês terem uma ideia do que eu narrei. Perfeito? Então, terminando a nossa aulinha agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre a economia e cultura dos árabes, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda a melhorar nosso canal, a desenvolver o nosso trabalho e a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.